Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez é bom estarmos juntos para louvarmos e adorarmos ao nome do Senhor Jesus. O tempo já não nos espera, já adiantada a hora. Quero pedir aí só um pouquinho de paciência e compreensão dos irmãos para a gente adiantar. Nosso texto é Salmo 126. Eu vou continuar a minha última ministração, que foi falando sobre restaurando o olhar, Salmo 126, mas já para dar uma adiantada, né, os irmãos já ficarem com o texto aberto, um dos irmãos aí abre para mim Isaías 64:1, vai ser lá no final que a gente vai usar esse versículo. 1 Reis 18:42 e Isaías 44, do versículo 3 ao 5. Obrigado, irmão. Salmo 126. Os irmãos acharam? Salmo 126. Na última ministração que eu fiz, o tema foi restaurando o olhar. Eu abordei 3 tópicos. Os irmãos que estavam aqui, lembram qual foram os tópicos que eu falei? Peguei agora os irmãos, né? Teve uns 15 dias mais ou menos. Nesse domingo, foi no outro domingo. Então tem 10 dias aproximadamente. O tópico que eu usei, olhar o passado com gratidão, olhar o presente com súplicas e olhar o futuro com esperança. Então a gente vai dar continuidade aqui a essa palavra, e hoje nós vamos falar sobre inspirados pelas maravilhas de ontem e confiantes na restauração de amanhã. Amém? Salmo 126, vamos lá. Versículo 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandes por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Versículo 4. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Alguém tem uma tradução diferente da minha? Algum versículo aí? Que resolve? Está igual? É a mesma tradução, já reparei. Alguém está com a tradução diferente? Molhos. Alguém está com outra tradução? O irmão Jair ou o irmão Jefferson? A mesma tradução? Pronto. Então a gente vai caminhar. 8:11 número. Vamos tentar aqui correr. Como eu já falei, na outra ministração eu falei sobre olhar o passado com gratidão, olhar o presente com súplica e olhar o futuro com esperança. E aí, eu já aqui começo a fazer uma abertura no versículo 1 ao 3. Ele vai nos mostrar o seguinte: as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar Deus com mais fervor hoje. O pastor aqui orou, né? E eu agradeço muito a Deus pela forma que o Senhor conduz a sua palavra, né, em nossas vidas. E aí o pastor aqui, enquanto louvava, o Senhor levou ele em oração e falou: Senhor, aquece nossos corações. Né? Ou seja, o Senhor está falando conosco, o Senhor vem falando conosco, que Ele quer trazer, quer gerar em nós uma busca por Ele com mais fervor. Que Ele aqueça o nosso coração. Isso não vem de nós mesmos, vem dele. A gente pede a Ele para que Ele nos aqueça, Ele está pronto para nos aquecer. E aí eu me lembro da pregação, né, da palavra de Lucas, quando o Senhor está andando com os discípulos no caminho de Emaús,
E enquanto o Senhor falava das Escrituras, né, falando sobre Ele mesmo através das Escrituras, de Gênesis até ali o presente, vamos dizer que Malaquias, né, que Mateus e diante estava sendo formado ali, eles disseram, né, nosso coração se aquecia, né, fervia, ardia, né, queimava em nossos corações. Então, a presença do Senhor e a busca por Deus tem que gerar esse sentimento, essa vontade dentro de nós, de buscar Ele cada vez mais. E como o Senhor usou o pastor aqui durante a administração do louvor e da oração, né, que não seja apenas de palavras, ler a Bíblia por ler, ler simplesmente para demonstrar que é intelectual, não, mas que essa palavra em nós gere transformação diariamente. Não podemos ser eu, Gustavo Nery Oliveira dos Santos, não posso ser o mesmo de quase 20 anos atrás, quando eu iniciei a caminhada. Não posso. A palavra do Senhor, à medida que eu vou ouvindo ela, precisa gerar transformação, um temor, mais sede de buscar o Senhor, mais sede de que esse amor, essa graça alcance outras pessoas. Com cuidado, com amor, não com imposição, sempre ali sendo direcionado, guiado pelo Senhor. E aí, como eu falei, né, as maravilhas que Deus fez ontem. Se estamos aqui no domingo, aqui quando nós ensinamos o nosso culto, as irmãs aqui alegres pela presença da irmã Geral e pela presença de todos os outros irmãos em si, né? Foi nítido, não foi, irmãos? A alegria da gente aqui. E aí eu fui iniciar o culto, eu fiquei aqui assim, aí irmã, amém, vamos começar. Mas eu fiquei tão maravilhado que eu só tenho o sentimento de agradecer ao Senhor por ver a alegria no coração dos meus irmãos. Porque a Bíblia nos diz que o óleo precioso, né? Quando nós estamos unidos em comunhão, tem que ter essa alegria, né? Alegrei-me quando me disseram, disse o salmista, vamos à casa do Senhor. Mas é simplesmente por estar no templo, por um quarto parede? Não, mas para estar em comunhão, para ver unidade no corpo de Cristo. Nós estamos aqui na semana da Semana Santa, Sexta-feira Santa, sábado de Aleluia, Domingo da Paixão, e vai falar de corpo, o corpo de Cristo que foi dilacerado, e a palavra do Senhor é sempre direcionada a disso, vocês precisam ser um. O apóstolo João, lá na sua carta, ele vai dizer, escritos, né, palavras de Jesus, que ele diz assim, quando é que ele vai ser reconhecido, me ajuda aqui no universitário, Jesus falando, né, quando é que será conhecido, o próprio Jesus falando, né, quando formos um, Jesus falando, né, João 13, Jesus falando, quando é que Jesus, o reino de Deus, o corpo de Cristo, será reconhecido, entendido, implantado na terra? Quando o seu próprio povo, esta comunidade de fé e até mais comunidades de fé que por aí afora, elas por si só, nós aqui por si só e nós com elas também, porque também são nossos irmãos, embora pensem diferente, mas são nossos irmãos. Assim como nós aqui, cada um pensando diferente do outro, mas temos algo em comum e é isso que precisa prevalecer em nós. E não a divisão, e não a diferença. E aí, Jesus fala, né? Quando eles forem um, assim como nós somos, né? Jesus falando. Aí é João 17. João 17. Pronto. Já fiz uma mistura aí. Quando se amarem, saberão que são meus discípulos. E o outro, 17. Quando ele ora a Deus. Que sejam um como nós somos. Pronto. Obrigado aí, botou bastante para dar essa auxiliada. Então, o Senhor fala isso para nós. Essa maravilha. E aí eu falei na última administração, eu torno a repetir aqui. Nós, a Igreja Batista e a Igreja do Senhor, né, mas vamos falar aqui mais para nós. A Igreja Batista Donai, nós como igreja, nós somos uma igreja histórica. Mas não vivemos apenas da história. Nós não moramos no passado. O nosso Deus fez, faz e fará maravilhas em nosso meio. Não vivemos
vivemos apenas de lembranças. A intervenção de Deus, ela é contemporânea, ela é para hoje, ela é para agora. O pastor orou aqui, Senhor, que esse culto de hoje marque a nossa vida. E é assim que nós precisamos viver, buscando ao Senhor o fervor. Senhor, que hoje a minha vida seja marcada pela Tua presença. Que o Senhor, através de mim, possa marcar a vida do meu irmão, a vida do meu pastor, a vida da minha amiga, do meu vizinho, a vida do meu irmão em Cristo. É isso que nós precisamos buscar do Senhor. Nós não podemos ficar vivendo do passado, vivendo da lembrança do Facebook e do Instagram, que nos lembra quando chega um determinado dia, se a gente fez alguma postagem ou não, não é assim? Que usa aí, está entendendo? Ele nos lembra, ó, você fez uma postagem naquela época, foi essa postagem aqui. Nós não podemos viver dessas lembranças. Foi bom lá naquela época, enquanto vivemos. Mas e hoje? Quais são as lembranças que nós estamos gerando para que amanhã possamos lembrar? Ano passado, no evento das crianças, eu me lembro muito bem, porque são falas importantes, né? Fundamentais. O pastor falou do evento das crianças, né? Nós precisamos gerar nas crianças momentos afetivos, para que elas lembrem da igreja do Senhor, com carinho, com amor. Lamentações, ela vai falar um pouquinho sobre as Lamentações 23. Trazer à memória o que nos traz esperança. Sim, a memória ela é importante para que eu não possa repetir erros do passado. Essa semana foi falado, né? É lembrado a questão da ditadura. Foi essa semana, foi semana passada. Ditadura nunca mais é para lembrar, para que não possamos repetir aquilo ali e não deixar que se repita. Em outros países, por exemplo, na Alemanha, se eu não me engano, em Israel, tem museus do Holocausto, acho que é assim que pronuncia, Holocausto. Então, para se lembrar, para que os senhores e senhoras ali vivos lembrem e passem para os seus descendentes, para que os jovens também lembrem do que aconteceu. Então, a memória é importante, mas ela não pode me paralisar. Eu tenho que caminhar, é uma caminhada, nós temos que prosseguir para o alvo, temos que marchar, andar para frente, não podemos paralisar nem olhar para trás. E isso tudo, as lembranças boas devem nos inspirar. Senhor, faz de novo. Faz de novo. Aquele fervor que tinha, faz de novo. Essa deve ser a nossa oração. E não apenas ser uma oração de lamentação. Dizer, ó, como foi bom. Sim, foi bom, mas e agora? E aí, orar ao Senhor com súplica também. Buscando a Deus com esse fervor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O agir de Deus é maior que a nossa expectativa. Aqui o versículo, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. A expectativa, olha, observem. A expectativa, eles não estavam acreditando na maravilha que Deus estava fazendo. Quando nós abrimos aqui a porta, irmã Cláudia falou, irmãos, vamos orar, porque o Senhor tem coisa para fazer aí por nós. Vamos orar, Deus tem um milagre, tem uma bênção aí para derramar sobre nós. Então nós precisamos nos apegar. Se eu não estou com fé, pega na barra da saia da irmã Cláudia, que está com essa fé, e amém, irmã, pela sua fé eu vou junto. Né? Mas o que? Dá um apoio moral, um incentivo. Eu não estou com essa fé toda, mas a irmã está, eu não vou matar a fé da irmã, pelo amor de Deus. Se a irmã está sonhando, se a irmã está com esperança, se a irmã está com fervor, irmão, em nome de Jesus, não mata o sonho dos irmãos, não. Amém? Anima, aviva, levanta. Ó, irmã, eu estou aqui, eu não vou poder estar lá lhe ajudando, fazendo isso, não sei o que, mas em casa, a irmã Bela, ressaltando aqui, eu, a irmã Bela, o irmão Nicolas, a irmã Cláudia, Mirella, nós fomos hoje para o evento do irmão Levi. E aí no final, você, irmã Bela, vou botar a senhora para orar pelo dízimo e oferta. Ela, irmão, eu vou assistir aqui em casa,
De casa eu oro lá pelos irmãos. Ela disse que lugar de velho é em casa, está 7 horas, lugar de velho é em casa na cama. Eu amei, irmã, mas ore mesmo. Eu falei, mas ore mesmo. Você não vai dizer que ora? Ore. Então, eu não vou poder estar lá, mas posso orar por quem vai estar lá, que está na frente do trabalho, do que está fazendo? Então, ore, porque a oração, ela é muito importante. Imagine crente sem oração, não é crente. Não serve. Então, o crente tem que orar. E aí, o povo tinha perdido a liberdade, a pátria, o tempo, a família, as festas, e se encontravam em um seco, em meio à fome, à espada e à escravidão. Então, para eles, aquilo ali era impossível o Senhor trazer de volta o povo cativeiro. Então, para a gente olha hoje, a gente olha as 4 paredes, olha para a nossa própria vida. Ah, quem foi Elia de 20 anos atrás, 10 anos atrás? Oh, e eu fazia, e eu não sei o que. Ah, Zélia, oh, como eu era. Eu conversava aqui, e meu joelho, lembra, Zélia? E meu joelho, e não sei o que. Já passou. Já foi. Os tempos de ouro e tal. A gente olha para a igreja e olha também para as nossas vidas. Eu estou falando muito aqui de igreja porque o Senhor está me trazendo para a igreja. Mas a igreja é formada por pessoas, por indivíduos, que têm suas lutas, têm suas dificuldades no dia a dia, certo? Não é isso? Tem suas dores, suas enfermidades, suas questões. Então também olhe para dentro de si. Enquanto eu vou falando, olhe para as 2 questões. Olhe para a igreja do Senhor, a igreja do Senhor, e também olhe para a sua vida. Olhe e veja. Tem coisas na nossa vida que a gente não vê esperança, expectativa. Eu ontem mesmo tomei a coragem, a iniciativa, minha mãe me incentivando para fazer pós-graduação, minha esposa também no pé do ouvido. Você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. E aí, pronto, isso já vem com o tempo. E aí eu vendo Silvana sem me dizer nada. Eu vendo ela sempre postando, falando da pós-graduação dela. Aquilo ali também de tempo eu vendo, rapaz, Silvana está ali, né, empenhada, mesmo com todas as lutas, dificuldades dela. Ela está ali, né, estudando, ela está se esforçando. Aí eu, Jesus, eu vou na fé, vou na coragem do Senhor. Aí tipo, passa no cartão de 20 não sei quantas vezes, se joga e vai, né? Tem que ser na coragem, tem que ser pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas nós, e aqui eu quero também agradecimento ao Senhor, né? Isso, ontem eu me inscrevi para fazer minha pós. E aí, a gente precisa também disso para nossas vidas. Eu tinha, não sei nem explicar, não sei se era um medo, não sei o que era dentro de mim, mas eu sei que eu chegava na porta, olhava o site, Mineira sabe, eu olhava o site, vários sites, para me inscrever, pós-presencial, pós-ida, pós não sei o quê, e olhava valor, e depois eu olhava, aí vem aquela esperança, aquela expectativa, e não ia. Isso acontece em nossas vidas também. A mesma coisa acontece na igreja. Aí a gente está indo, aí acha que vai, não, agora vai crescer, agora vai andar, agora vai não sei o quê. Aí acontece uma situação, a gente pega, esmorece. Não, a gente tem que se juntar, 2, 3, se levantar e vamos embora. Junta a sua pouca força, a sua pouca fé, junta com a pouquinha a fé do outro, quando vê, já está um tonel grande, cheio de fé. E as coisas andam. Amém? Glória a Deus. E aí, tem algumas situações que a gente vê, se encontra em crise. Quando a gente se depara com esse cenário de escravidão, de falta de liberdade. E a gente se vê nisso e não tem sonho, não tem expectativa, né? Se vê deprimido, ansioso e tantas outras coisas, né? Porque a gente não vê nada, isso aqui. E aí, e se a gente começar a olhar, eu falo direto em casa, e uma coisa que eu adotei para a minha vida de muitos anos, eu não gosto de olhar para o problema, eu gosto de olhar para a solução. Para a solução na minha vida, para a solução na vida do outro. Eu gosto de olhar para a solução. Vamos sentar e vamos resolver. O que não tiver problema, jeito de nós, com a nossa própria mão, resolver, e entrega na mão de Deus. E Ele é que vai resolver do tempo dele, do jeito dele. E a gente se encontra no meio a essa situação. Ora aí no horário de se converter.
E a gente se encontra em meio. E a gente se encontra em meio. Amém, pastor. A gente se encontra em meio a alguns tipos de crise. Que aquele povo, eu fui observando que aquele povo se encontrava. Era a crise da desinstalação, a crise da apatia coletiva, a crise da melancolia, da nostalgia e da mágoa incurável. Puta crise. Isso aqui foi algumas que eu só mencionei, que poderia ter tantas outras. Na crise da desinstalação, o povo estava às margens de um rio, né, que é onde passava por um deserto, e eles foram arrancados do lar, seus vínculos foram quebrados, perderam seus bens, famílias, e estão aonde não gostariam de estar. Às vezes a gente se encontra assim, perdido, um peixe fora d'água, ficar assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Então já inclusive um videozinho que a gente viu, que é tipo uns soldados, né, treinando, não sei se vocês viram esses vídeos na rede social, era tipo um canto, né, uma marcha, que tinha os soldados aí vai, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu que tanto aí, até agora só ralei. Tipo, são os militares, né? Treinando, e eles fazem uns cantos, né? Para motivar. E é isso que a gente precisa fazer. Às vezes a gente precisa tocar um zima aqui e umas orações, né, irmão? Irmão ali balançar a cabeça, deu ok. Cantar um zima aí, eu gosto assim, quando os irmãos reagem, que mostra. Então, cantar um zima, fazer umas orações desse tipo. Quando os soldados, vocês podem observar, eu estava lá, a gente viu os militares, tem guerra e tal, essas coisas assim, não estava nem por falar isso aqui. E a gente está numa guerra espiritual, ou coisa assim, tem momento para tudo. Hoje a gente viu lá, tinha música para hino da Bahia, hino do Brasil, cantou uma música para o povo marchar, aí tocou uma corneta que os meninos faziam um negócio lá com as armas, não sei o que, depois parava. Então tem uma música para tudo. Assim como há tempo para todas as coisas em nossa vida. Então a gente precisa também disso. E aí aquele povo estava ali perdido, um peixe fora d'água, não sabia, estava fora do seu lugar. E aqui eu digo para os irmãos da parte de Deus. Se você está se sentindo assim em sua vida ou na igreja, não sabe, você acha, eu não tenho serventia na igreja, eu não tenho serventia para minha família, eu não sei o que fazer. Você está ali desinstalado, você está perdido. Esse aqui é o sentido desse tópico. Você está perdido, você está fora do seu lugar, você acha que está fora do seu lugar. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite, ore ao Senhor, mas seja sincero, Deus, qual o meu chamado, qual o meu dom, qual a minha participação no reino? Porque não existe ninguém inútil para Jesus. Todo mundo tem a sua utilidade. Você pode ter 95 anos, 80 anos, você pode ter bico de papagaio, pode estar com o joelho aleijado, pode estar derrubado, lenhado com... Você pode estar... Você pode... Jesus, corta aí, corta. Você pode estar como for. Vai de conta que eu não falei isso. Você pode estar como for. Desliga as câmeras. Você pode estar como for. Eu digo isso, eu estou falando aqui isso mais especificamente, porque nós nos encontramos numa congregação que a sua maioria, é de senhoras, idosas, certo? Que tem seus problemas de saúde. Então eu estou dizendo para vocês da parte de Deus, vocês não são inúteis. Vocês são mulheres, como eu falei aqui no domingo, agradecendo ao Senhor. Mulheres guerreiras, mulheres experientes, que têm muito a nos ensinar e têm experiência com Deus. Então vocês têm toda a autoridade da parte do Senhor para pegar esse microfone, ou esse ou qualquer outro, e orar, e Deus vai ouvir a oração. Vocês não podem ter o vigor, e a Bíblia já nos diz sobre isso, dos jovens, dos mais velhos. Cada um tem a sua função e o seu papel no reino de Deus. Então vocês não são inúteis. Em nome de Jesus. Botem isso na cabeça de vocês. Então ore ao Senhor. Meu Deus, eu estou me sentindo assim e tal. Deus, tira isso dentro de mim. Se não for o vigor físico, o Senhor renova em mim o vigor espiritual. A Bíblia vai dizer mais especificamente para mulheres e vale também para homens, se eu não me engano é em Tito.
e o pastor me ajude aí, que ele fala, eu acho que o apóstolo Paulo escreve a Tito, ou é a Timóteo, ele orienta que as mulheres mais velhas ensinem, oriente as mulheres mais velhas, oriente as mulheres mais novas. Observe, as mulheres mais velhas têm o seu papel, têm a sua função. Ninguém é inútil. Se não for para carregar uma cadeira, serve para ensinar. Amém? Glória a Deus. Irmão, me perdoe aí que eu me excedi aqui nesse batalha. Pode falar. Aí, quer dizer, pegou o meu pai e meu corredor. Aí uma vez, meu gênero mesmo, aqui na igreja, né? Sim. Israel. Aí, quando eu fui, né? Eu fui na casa, eu passava na casa, ficava aqui um pouquinho, aí eu passou. A pregação dele, ele foi ele fala falando na cabeça. Mas nunca ele se importou. Estava falando na cabeça, porque ele vivia Sim. mas não, aquele pastor, ele estava falando na cabeça. Porque ele estava soltando. Aí o irmão hoje, né, vai beber. O irmão hoje está falando só do joelho. Não deixa de vir, não, pelo amor de Deus, misericórdia, Jesus. Vai ficar bom em nome de Jesus. Aí a gente caminhando, nós temos aqui a crise da apatia coletiva. Irmãos, esse pulo ataque é terrível. O povo estava ali assentado, choroso, triste, e juntou todo mundo para chorar, para se lamentar. Há tempo de chorar? Mas a Bíblia diz que não é por toda a vida. Há um tempo determinado. E o tempo de chorar, como diz o nosso saudoso irmão Lázaro, o tempo de cantar chegou. Não é o tempo de chorar, não. O tempo de chorar já passou, ó. Deixa as coisas velhas para trás. Agora é o tempo de cantar, de louvar, de adorar, de festejar. O povo de Israel, pense aí. Pense um povo para festejar, para comemorar, é o povo de Israel. Para tudo tem uma festa. Se plantou, tem uma festa. Se colheu, tem uma festa. Se tem um não sei o que, tem uma festa. Tudo tem uma festa. Não diz que baiano é festeiro? Então, bora festejar. Vamos fazer jus ao que nos é colocado. Falando uma coisa boa, né? Tem umas coisas boas que nos coloca aí em nós, a gente não quer, não. A gente rejeita. Mas o que é bom, a gente quer. Ou seja, nós somos um povo festeiro. Somos? Ok, então bora festejar. A gente tem motivo para festejar. Porque nós temos Cristo Jesus que nos libertou. Então, vamos comemorar. Vamos festejar. Amém? E aí o povo estava lá, numa apatia, num desânimo, a morte da esperança, uma crise imutável, um caos. Todos estavam apáticos. E aí nós precisamos orar. Vestir nosso pano de saco, né? Ir lá para a nossa intimidade com o Senhor e orar, e clamar a Deus. Se for o caso, fazer até como Neemias. Né? Vai lá, se lança diante do Senhor e ora e clama a Deus. Senhor, restaura os muros de Jerusalém. A gente precisa se levantar em oração e pedir ao Senhor que nos restaure, que mande embora todo o medo, toda a crise, tudo de ruim que tenta nos abater. Porque eu faço questão de lembrar, a igreja, ela não é um CNPJ apenas para o Estado. Para o Estado é. Mas na prática, ela não é um CNPJ e ela não é quatro paredes. A igreja é um organismo vivo de Cristo na terra, é eu e você. Então, se eu estiver desanimado e você estiver desanimado, todo mundo estiver desanimado, vai acontecer o quê? A igreja vai estar desanimada. Mas se eu estou animado, a irmã está animada, mas o outro está desanimado, eu e a irmã se juntam para animar o outro, e orar pelo outro, e não apontar e não acusar, a tendência é alguém se levantar e caminhar. A crise da melancolia, aí o texto diz, chorávamos. Juntos eles faziam um coral de gemido, a orquestra do lamento, a sinfonia do soluço. Eles não cantavam, não sonhavam, não reagiam à crise. Quando era bem dizer. Só faziam chorar.
E não pode ser assim. A gente precisa engolir o choro. Se levantar, chorou, tá triste, ok. Tem um tempo, tem um período de luto, tem um tempo da dor. Pronto, passou, levanta, vai curar dessa ferida. Ferida espiritual, ferida física. Não é? Você está sentindo uma dor, você vai ficar comendo essa dor ou vai procurar um manador, um remédio, alguma coisa? Alguém? Né? Toma logo dois, né? Para passar logo a dor de vez. Então, qual é o nosso remédio? Fisicamente a gente vai tomar um remédio, espiritualmente é Jesus. Se apega à palavra, lembrar da palavra do Senhor que nos anima, que nos fortalece. Os salmos estão recheados de textos que nos animam, que nos levantam. E tantos outros textos. O próprio Cristo Jesus nos anima. Só de você olhar, se você não olhar Jesus como uma figura espiritual, só como uma figura histórica, como um ser humano que passou pela terra, já é um motivo de inspiração. Quanto mais se você parar para pensar que ele morreu na cruz para derramar salvação, graça, amor, tudo de bom sobre a sua vida. Amém. Vai potencializar. Amém? E aí vem a crise da nostalgia. Lembramos de Sião. Lembrando, cadê o texto? Eu no versículo 1 ainda. Lembrando de Sião. O pastor falou aqui no domingo, né? Sião é o monte onde Jerusalém foi edificada em cima dele. E aí lembra-se da terra, né? Oh, que tempo bom. No dia que eu preguei aqui restaurando o olhar, eu peguei o olhar da irmã Joselita, ela citada lá no fundo. Eu peguei o olhar dela, ela olhou assim, deu aquela olhada, abriu um sorriso, peguei o olhar dela na hora. Aí depois que eu estava olhando muito para ela, depois que eu abri meu olhar mais para as outras irmãs, eu vi as irmãs também no mesmo sentido da nostalgia, lembrando. Mas é justamente isso. O povo estava amargo com o presente, porque não largaram o passado. Eles só cantaram os cânticos de Sião em Sião. Eles guardaram as harpas. Eu não posso só louvar o Senhor, orar, cantar, exaltar o nome do Senhor no CEP, localização, igreja batista do nada. Eu tenho que louvar em casa, eu tenho que orar em casa, pela vida dos meus irmãos, pela minha casa, pelos meus vizinhos, pelo meu pastor, pela liderança, eu tenho que orar, independente de onde eu esteja. Outra coisa é que eu vou deixar também um conselho, um desabafo, os irmãos entendam como quiser. Eu não posso vir para a igreja, temos que orar uns pelos outros todos, mas eu não posso vir para a igreja e na hora do pedido de oração, deixar que o pastor ore sozinho. Porque às vezes é essa a impressão que eu tenho. A hora da oração, aí o pastor ouve as orações e tal, e o pastor ora, e a impressão que dá é que o pastor está orando sozinho. Parece que vem à igreja só porque o pastor ora, parece que a oração do pastor é mais forte do que a minha oração. Não. A minha oração também é tão forte quanto a do pastor. Porque Deus vai ouvir mais o pastor do que a mim. Então eu não estou buscando a Deus direito, eu estou buscando Deus errado. Nós temos que orar juntos. Juntos, uma só voz, um só clamor, em fé. Amém? E aí tem essa questão da nostalgia, de lembrar. Ou aquela música boa que cantava. Aí eu vejo aqui, a banda da igreja. Que fulano cantava, que fulano não cantava. Assim, e você está cantando? Pô, me incomoda de um jeito. E você? Eu não sei cantar. Minha voz é pela misericórdia de Deus. Mas lavar um banheiro eu sei, lavar umas cadeiras, varrer uma igreja, fazer uma oração meio errada. Às vezes saem umas palavrazinhas assim, não sei agora, que não é muito adequada. Né? Não é. Aí lembrar como a igreja era, ou que não sei o quê. Sim, mas e hoje? Vamos fazer o quê? Vamos fazer aí um negócio diferente? Deixar o pastor sozinho para orar, para cantar, para pregar? Não. Mas pastor, domingo que vem eu vou. Não, esse domingo não, pelo amor de Deus, é só um exemplo, porque esse domingo já está a programação pronta. Pelo amor de Deus, o pastor já falou domingo passado. Mas hipoteticamente, vamos botar assim, quarta-feira que vem, pronto, melhor. Quarta-feira que vem, pastor, eu oro abrindo o culto. A irmã Cláudia, me dê a sua chave que eu abro a igreja. Porque é bom de chegar na igreja e ver a igreja sequinha, porque
infelizmente, tem água. Não é bom chegar na igreja, encontrar a igreja fresquinha, cheirosinha, limpinha, banheiro limpo, as cadeiras tudo arrumadas. Não é bom. Mas tudo isso tem que ficar nas costas do meu irmão só? Não. Ai, irmão, não sei o quê. Mano, faça aquilo dentro da sua capacidade, do que você puder. Se você puder só abrir a igreja, abrir a janela e ligar o ventilador, amém. Ó, irmão, não posso varrer, não posso limpar. Beleza, deixa que o outro irmão faça. Mas ajuda, não fique só lembrando, não, porque a igreja tinha muita gente. Porque se coloque à disposição. Não fique só lembrando do que era. Faça a sua parte hoje, porque Deus vai melhorar amanhã. A sua atitude hoje vai incentivar amanhã. Olha que situação. Teve conselho da minha mãe, teve a conselho da minha esposa e de tantas outras pessoas. Eu vi também a motivação da irmã Silvana, que me motivou. Isso ajuda, isso levanta, isso anima. A crise da mágoa, né? Salmo 137, no versículo 7, 8 e 9, vai relatar mais ou menos, dá um relato mais ou menos de uma sede de vingança. Eles olhavam o futuro apenas para pedir vingança. Então fica aquela mágoa. Porque há 5 anos atrás, pastor Israel me disse uma palavra, me disse um negócio que me doeu. Eu não ajudo mais na igreja. Não vou com a cara dele. Não, porque o pastor Israel, porque a irmã fulana, porque não sei o que, tem uma opinião assim. E não sei o que. Irmãos, isso aí é meninice, é milindre. Somos aqui adultos. Vamos nos colocar como adultos. E mágoa não vem de Deus. Nós precisamos sentar e resolver. Porque se a gente ficar criando raiz de amargura, ódio, não sei o que, porque fulano disse isso, porque aconteceu isso, porque não sei o que, nós vamos travar e vamos paralisar. E Deus não vai agir enquanto a gente ficar travado com isso. Se eu tenho uma situação mal resolvida, seja quem for, em casa, na igreja, seja aonde for no trabalho, chama a pessoa em amor, pede perdão. Pede perdão. Não diga mais nada, não. Ó, fulano, me perdoe. Por muito tempo eu daqui e hoje o Senhor está me libertando. Irmãos, e isso eu digo por experiência própria, porque eu já guardei tanta mágoa no meu coração. E quando o Senhor foi me tratando, que eu fui saindo um por um pedindo perdão, meu irmão, me deu um alívio. Eu falei assim, ufa, esse peso eu não carrego mais. Satanás não bota mais dentro da minha cara para me dizer sobre isso. Ele pode falar de outra coisa, mas disso eu vou dar risada na cara dele. Ele não vai rir mais de mim, não. Dá um alívio. Nós precisamos nos libertar desses pesos do passado, pesos até mesmo do presente, que a gente olha, não sei o quê. Então nós precisamos nos livrar dessas questões. Deus quebrou o orgulho de Nabucodonosor, Deus abriu as portas do cativeiro. Não, isso não é uma obra humana, é uma intervenção sobrenatural de Deus. Então nós precisamos buscar o Senhor com todas as nossas forças. Deus é quem restaura, é quem nos tira da cova, é Ele que nos põe de pé, que nos faz sonhar de novo, é Ele que nos enche de poder. E nós precisamos buscar o Senhor com fervor, pedindo tudo isso. E Deus, a intervenção do Senhor, ela produz alegria, diz o versículo 2, gera impacto nos outros e torna um poderoso testemunho entre as outras pessoas. É a parte B do versículo 2, né, que fala entre as nações. No versículo 3, a intervenção de Deus produz, gera em nós reconhecimento sincero. Isso é o que Deus, a partir do momento que nós olhamos para o Senhor, que buscamos a Ele, é tudo isso que Deus gera em nós. Alegria, testemunho positivo e reconhecimento. Os lugares secos do agora podem ser fontes abundantes de vida amanhã. É o versículo 4 que nos fala sobre isso. Do deserto que passava por lá, nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele, como diz o texto do Salmo 126, que Ele restaure, assim como Ele faz no deserto todos os anos. Ele também pode fazer na minha vida pessoalmente, mas também na igreja, na vida da igreja Adonai. Precisamos pedir ao Senhor para que Ele opere esses milagres. A sequidão de hoje não é motivo de desânimo, não pode nos paralisar, mas sim deve nos levar a um clamor sincero diante de Deus.
Senhor, qual a minha participação aqui? O que é que eu devo fazer? Senhor, me perdoa pela minha falta de fé. Eu tenho que ser sincero diante de Deus e pedir ao Senhor que opere um milagre. Não posso olhar para o problema e apenas no problema, mas ter fé e esperança que Deus vai mudar o quadro da minha vida, da sua vida e da igreja do Senhor. Isso a gente vê Isaías 64, versículo 1. Alguém conseguiu abrir? Isaías 64. Se não puder, está aí a citação, os irmãos leem em casa. É tempo da igreja clamar como Isaías, que diz: se rompesse os céus e descesse as águas, os montes tremeriam diante de ti. Precisamos fazer essa oração como Isaías 64, versículo 1. Precisamos fazer essa oração como Isaías. Pedir ao Senhor que mande essa chuva de bênçãos, né? Que se rompam os céus e desçam bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Né? Dizer ao Senhor: Deus, eu não estou vendo com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais eu vejo. 1 Reis 18, 42. Nós precisamos fazer como Elias, subir à presença do Senhor, colocar nossa cabeça entre as pernas, de joelho, e orar até que o Senhor mande a restauração. A restauração na minha vida, para que eu largue do pecado. Restauração na vida da minha família, para que o Senhor traga saúde, para que o Senhor liberte o país, para que o Senhor vá fazendo a restauração que Ele queira e não que eu quero. Porque às vezes o que eu quero para a vida do outro não é o que Deus quer. Foi o que a irmã Cláudia orou pela vida do neto. Senhor, se o Senhor vê que vai ser melhor para ele, que o Senhor faça a sua vontade, o Senhor traga ele. Observe a oração dela. Ela não pediu a vontade dela, ela pediu para que seja o melhor para ele. Então, Senhor, traz a restauração. A restauração que o Senhor quiser, traga. Porque a restauração do Senhor, ela é boa, perfeita, agradável. A restauração do Senhor, ela é um milagre em nossas vidas. Como o rio, né, na Judéia, que passa 11 meses seco, mas nos meses da chuva brotam torrentes águas lá no deserto. E para finalizar, em Isaías 44, versículo 3 ao 5, o Deus que fez a vara secar de Arão florescer, pode fazer o deserto tornar-se uma fonte de águas vivas. Amém? Em nome de Jesus, que possamos ser inspirados pelo Senhor. Amém? Pode se colocar de pé. Vamos orar. E confiantes que o Senhor trará restauração em nossas vidas e na vida da igreja. Pai amado e querido, muito obrigado por esta noite, por esse momento. Pai, em nome de Jesus te pedimos, Senhor, que o Senhor venha restaurar nossa visão, nosso olhar. Restaura, Senhor Deus, a vida de cada um aqui presente. Restaura, Senhor Deus, a vida daqueles irmãos que nos assistem online. Senhor, restaura a igreja do Senhor, a Igreja Batista Bonai. Senhor, restaura. Pai, faz a sua restauração, não a minha e não a nossa, mas a restauração do Senhor. Pai, restaura os nossos lares. Pai, restaura a nossa saúde. Pai, em nome de Jesus Cristo, que não nos falte, ó Pai, fé e esperança. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos encha de fé, ó Pai. Nos encha de esperança, de ânimo. Pai, em nome de Jesus, nos cura, ó Deus. Tira, Senhor Deus, a mágoa de nosso coração e nos ajuda, ó Pai, a perdoar. Senhor, deixar as coisas do passado no passado e viver o presente do Senhor em nossas vidas. Pai, assim como o Senhor restaura os rios, Senhor, eu creio que o Senhor restaurará as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, restaura os sonhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, faz o Teu povo, Deus, voltar a sonhar. Pai, gera, Senhor Deus, restauração. Pai, em nome de Jesus Cristo, que as expectativas que o Senhor gerar no coração da vida dos meus irmãos e irmãs não venham ser frustrados. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é bom para com nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Filho e Espírito.